Salve, salve, galera do Balaio! Hoje nosso bate-papo com esse mineiro de Belo Horizonte, conhecido aí no cenário musical de BH, rapper, apresentador. Bem-vindo ao Balaio, Roger Def. Tamo junto, André. Mas... Ô Roger, obrigado por essa oportunidade de levar um pouquinho aí da sua carreira artística aí pro pessoal do Balaio. Tamo junto. Obrigado pelo convite, né, poxa, pela oportunidade, pelo espaço, poder falar do trabalho, né, falar dessa correria nossa, que não é nada fácil, né? Ao contrário do que dizem, artista trabalha é muito, não é pouco não. Com certeza, sou prova disso. Pô, Roger, uma pergunta assim, bem corriqueira, né, no nosso bate-papo. São assim, o início, né, do seu envolvimento com música, né, do artista com a música. A maioria vem já de uma família musical. No seu caso específico, assim, o que te influenciou a ser um músico? Cara, na verdade, assim, bom, o óbvio da história é que a música sempre fez parte da minha vida, porque meu pai é um cara que sempre levou muitos discos, comprava muito disco, né? Ele era consumidor de vários discos, então comprava muito disco de Tim Maia, Altemar Dutra, era muito mais uma linha de Seresta e algumas coisas da Black Music era isso do Tim Maia, né? Não era tanto algumas coisas de jazz que eu gostava, então a música estava ali presente. Mas meu interesse por música mesmo se deu foi quando eu comecei a acompanhar algumas coisas ligadas a essa coisa da música negra norte-americana e quando começou essa coisa do hip hop no Brasil. O hip hop no Brasil, o hip hop no Brasil começa em 83, 84 por aí. Só que as primeiras gravações a primeira gravação se dá em 88, né? E aí já nos anos 90 começam as coisas, tipo Racionais, né? Racionais lançou em 1990, então foi um boom para todo mundo. E eu peguei esse boom, né? Do Racionais, Gabriel Pensador também, que era muito popular. Então esses artistas muito populares dentro do rap, eles fizeram com que vários de nós se identificassem. Primeiro, assim, eu nunca tive nenhuma aptidão musical, assim, não toco nenhum instrumento. Mas a questão do texto sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E aí eu percebia, eu me identificava com as ideias assim, tanto de várias coisas que Racionais traziam, do Gabriel Pensador no primeiro momento, mas Racionais muito mais, porque vinha numa realidade muito próxima da minha. E aí eu acho que o ponto catalisador disso foi que meu primo, Rodrigo Pelé, ele fazia parte de um grupo chamado Black Soul, né? Black Soul foi o primeiro grupo de rap a gravar uma LP aqui em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. O primeiro registro fonográfico do rap em Belo Horizonte era Black Soul. E ele gravou o disco na época e levou lá em casa. Aí foi lá em casa e me deu de presente o Black Soul. Ele tinha gravado uma coletânea chamada Fábrica Ritmos, me deu Racionais e me deu James Brown de presente, LPs. Boa cabeça do moleque. Acabou. Aí eu falei assim, nossa, aí eu falei, pronto, vou fazer. E aí, nisso eu cismei que queria fazer rap e comecei a escrever umas coisas bem fraquinhas, estava começando e tudo. E aí fui apresentando, aí tinha um pessoal do bairro que fazia também, no Jardim Alvorada, tinha algumas pessoas que faziam rap, um deles é o Clodoaldo, tinha o Tobias, que é um amigo meu até hoje, tudo assim, o Clodô também, embora a gente não se veja tanto mais. E fui apresentar para eles o trabalho e eles falaram, pô, legal, incentivaram e tudo, e aí o julgamento começa nessa pegada, né? Vi as coisas que estavam acontecendo de outros trabalhos de rap e que ele me inspirou bastante. Eu acho que até isso, porque, por exemplo, antes da minha cabeça eu achava que o processo era o inverso, né? Eu tinha que ter um disco antes para ter um trabalho, né? E depois eu falei, não, cara, isso aqui a maioria, ninguém tinha disco, só Black Soul tinha na época. Então a gente foi... aí eu comecei a fazer nesse sentido. E tinha muita também aquela, acho que é a necessidade de expressão também, né? Isso é uma verdade, né? A gente, se eu não tinha outros meios para falar das coisas que me afligiam, o rap se tornou isso aí. E principalmente eu acho que é essa possibilidade da gente sair da invisibilidade, sabe? Assim, jovem negro do Jardim Alvorada e tal, que visibilidade que eu tinha, que possibilidade que eu tinha de colocar as minhas questões. E aí eu percebi um momento em que o que eu estava falando era visto como coisa séria. Eu poderia dizer coisas que estavam ali e que eu não teria outro espaço para falar com atenção que não ali o espaço do palco, né? Então foi muito nesse sentido. Essa é uma válvula ali de escape mesmo. Exatamente. Né? Olha, você mencionou a questão da banda Julgamento, né? Não tem como falar de Roger Def sem falar da Julgamento, né? São mais de 20 anos de estradas aí. Sim, né? sim. Fala um pouquinho pra gente da banda. Pois é, o Julgamento começa ali nos anos 90, bem nessa época que eu me aproximei do rap. Minha escola do hip hop é justamente o Julgamento. E a gente foi seguindo ali até de meados de 96, 95 por aí, até 98,
9 mais ou menos, quando a gente teve uma oportunidade de pré-produzir um disco, que ia ter, nessa época, quem estava ajudando a gente era o Luiz Peixoto, que é guitarrista, inclusive tocou com o Vanderly muito tempo. E aí apresentou pra gente um monte de gente. Ele queria muito fazer um disco de rap, né, mas ele não sabia como. E aí apresentou a gente pro Henrique Portugal do Skank, que ia fazer uma faixa de julgamento, né? A gente mais outros 2 grupos na época e tal. Aquilo ali foi importante para 2 coisas. O disco não saiu, né? A gente não conseguiu fazer esse disco na época. Tanto ele não sabia como fazer, como a gente também não sabia. Foi bom não ter feito, porque na verdade eu olho para trás e falo assim, nossa, que trabalho tão... Era um trabalho muito raso que eu tinha ainda, né? E aí no ano seguinte, aí quando foi em 2000, a gente tinha acabado e voltou, e aí conheci o Sérgio Gifone, que é DJ de julgamento até hoje, num projeto, uma coletânea, né, que eles estavam fazendo, o Orlando estava fazendo, Orlando que a gente conheceu nesse processo também do disco que não saiu, né, aí conheci o Sérgio Gifone, meu irmão acabou entrando para a banda também nessa época, e aí basicamente a formação do que é o julgamento hoje começou ali. E foi aí que a gente decidiu que a gente, como a gente tinha tido uma experiência um pouco mais profissional, pelo menos a perspectiva disso, embora não goste muito desse termo profissional, o que é profissional? A gente vive pra música, então, ok, é isso que importa. Mas, e aí a gente entendeu que ali poderia ser, que a gente precisava ter certas coisas que a gente quisesse de fato ser um grupo sério na questão. Não que o trabalho não fosse sério, mas a gente queria alcançar algumas coisas. Então a necessidade de um disco, colocamos isso na pauta, a necessidade de ser um grupo assim, musical reconhecido, não só no meio do rap, como em outros segmentos também, porque a gente entendia que o rap era um espaço que a gente já tinha nascido nele, mas a música não tem limites, né? O limite da música é o gosto do público, na verdade. Então você vai ver as pessoas. Então a gente percebia que dentro dos poucos festivais de música que tinham na cidade, não tinham tantos assim, eventos que eram voltados para a música de uma forma geral, mas predominantemente ocupado por bandas de rock, não tinha ninguém do rap ocupando. E a gente entendeu que a gente poderia ser ocupar esse espaço também. Foi que a gente começou a dialogar com outros públicos, procurou outros espaços. A gente tocou muitas vezes no Conexão Telemico, Conexão Vivo, fizemos eletrônica, e outros festivais também, tocamos muito no interior, também festivais de música feitos por coletivos culturais dessas cidades, Patos de Minas, enfim, em São Paulo também. Então, e tudo isso dentro de uma perspectiva em que a gente resolveu não se restringir em termos de público ao rap especificamente, porque é uma coisa que todos os artistas da cidade já estavam fazendo, né? A gente falou assim, olha, se a gente quiser avançar um pouco mais, pensando que o nosso público é muito pequeno, a gente precisa tentar alcançar esses outros espaços. Então a história é mais ou menos isso. E aí a gente acabou lançando nosso primeiro disco só em 2008, que é o Foco do Caos, né? Que é o disco que estava sendo gestado desde lá de trás. E em 2011 saiu o segundo disco, que é o Muito Além, e só agora, 2018 ano passado, né? Saiu Boa Noite. Boa Noite. Bom, Roger, eu queria falar um pouquinho, você tem uma experiência muito legal, né, como apresentador, né, no programa Rimas e Recortes, Rimas e Recortes, na Rádio Confidência. Isso. Como que chegou esse convite para você? Como que esse programa é formatado? Então, eu sou jornalista de formação, né, me formei na PUC, e eu já tinha tido uma experiência com rádio antes, né? Eu fui programador musical na UFM, eu tinha produzido um programa para Confidência anos antes, que era o Tons do Brasil, eu só produzia, né, quem apresentava era Daniela Zup. E aí quando surgiu essa renovação da Inconfidência, capitaneada pelo Flávio Henrique, o saudoso Flávio Henrique e o Elias Santos, rolou uma abertura para artistas da cidade se produzirem programas, né, que tivessem a ver com a pegada musical deles. Nisso, na verdade, a gente não foi chamado, a gente propôs, né? A gente foi lá e falou assim, olha, aqui tem rap também, tem um rap também. Aí os caras falaram, não, beleza, já tá rolando uma demanda. Pois é, a gente tem aqui e tal. E aí o Matéria-Prima, que é meu parceiro no programa, né, que é o MC, muito importante para o estado do rap brasileiro e tal, ele falou, Roger, vamos fazer um piloto, né? Vamos fazer um piloto e mandar para lá, porque, inclusive, a sugestão do piloto quem deu foi o LG, Luiz Gabriel Lopes, Gabriel Luiz Polifone, né, que deu pra gente. E aí procurei o Flávio Machado, que é meu DJ, e a gente assim, montamos esse piloto. Nós mandamos pros caras, como eu já sacava, assim, eu já era ouvinte da Confidência há muito tempo, eu gosto muito da rádio, eu tinha uma noção de qual tipo de linguagem que estavam adotando, e a gente adotou essa linguagem para fazer o nosso programa. E aí eles aprovaram, falaram, legal, vocês podem fazer um por semana? Tranquilo, fomos.
estamos lá até hoje, já entrando agora no 3º ano de fazer repórteres. Bom, o programa é exibido às quintas-feiras, né, Roger? Isso, às quintas-feiras, às 11 horas da noite, na Rádio Confidência, 100,9, né? A Confidência FM. Obrigado aí, pessoal. É isso aí. Quinta-feiras, 23, 100.9, FM Brasileiríssimo. É isso aí. Ô, Roger, paralelamente aí à banda Julgamento, você iniciou aí uma carreira solo, né? Sim. O que te levou a seguir também uma carreira solo? Em 2014, o Julgamento entrou no hiato, né? A gente deu um tempo das atividades, né? Que eram, imagina, desde os anos 90 até 2014, muito tempo trabalhando e tudo. E foi a época que o baterista saiu também. O baterista saiu, então a gente ficou todo mundo sem saber o que ia ser o formato. Se quando você chamaria um outro baterista, seguiria um formato um pouco híbrido entre eletrônico e orgânico. E nesse meio tempo, eu tava com muita coisa, eu tinha muitas ideias. Eu falei assim, cara, deixa eu experimentar isso aqui. Eu nunca tinha feito isso. Falei, acho que era o momento de eu começar a fazer umas coisas minhas, né? Foi aí que surgiu a ideia de fazer as músicas, né, com o Daniel Saavedra, que é um guitarrista da cidade. Produziu para mim a Segue Fluxo pro Combate, né? Que a ideia, na verdade, era lançar um EP com 4 músicas, mas as 4 músicas, acabou que o EP nunca saiu de fato. E saiu de certa forma, porque o EP existe na internet com essas 2 músicas, né? Então, assim, tá aí, mas não saiu com as 4 faixas que a gente imaginava. E foi uma experiência muito rica para mim, porque quando você vai para essa história de ser você embora um Julgamento fosse uma espécie de frontman, mas era uma coisa assim, muito dividida, eram 3 MCs, então não tinha que ter esse protagonismo todo. Aí sozinho eu tive que aprender. As decisões são mais colegiadas, né? Exatamente. E aí sozinho sozinho, entre aspas, tinha uma galera comigo, mas aí eu estava realmente na frente de um trabalho que tinha meu nome. E aí eu precisava me colocar, e isso me fez ganhar mais experiência de palco, várias outras coisas, né? E a possibilidade de explorar temas que eu não explorava dentro do Julgamento em termos de letra, e até outras sonoridades também, né? Porque, embora a minha história seja irremediavelmente ligada ao Julgamento, mas a história musical do Roger Dé vai por outro caminho. Eu acho que há alguma diferença, assim. Você mencionou aí os 2 singles, né, que já foi lançado. Você está com um trabalho aí no forno, né? Sim. Que é o Etnografia Suburbana. Isso, Etnografia Suburbana. O que o povo pode esperar desse trabalho, Roger? Cara, primeiro, é um disco que é dentro dos padrões do rap, ele foge um pouco, pelo menos do que é feito habitualmente, porque ele fica totalmente orgânico, né? Ele não tem sample, baixo, bateria, guitarra e alguns outros instrumentos, vai ter participação de teclado, outras coisas assim. E ele vai em termos de ritmo, embora o rap seja espinha dorsal, porque eu sou rapper, né, o que eu faço com a voz e tal, mas em termos de ritmo ele passeia por várias coisas. Ele passeia pelo maracatu, ele passeia pelo funk soul, ele vai pelo samba também em algum momento, em algum momento ele passa pelo ska também, então assim, tá nesse lugar todo assim, porque inclusive tem muito a ver com a ideia do disco, a etnografia, né? A etnografia que tem a ver com o estudo das etnias e tal. E aí eu entendi também que estudo das etnias tem a ver com estudar também o que define esses grupos enquanto povo. E aí eu busquei, na verdade, tudo o que me definia enquanto cidadão negro suburbano de uma cidade como Belo Horizonte, né? E quais são as referências musicais que fazem parte desse balaio, né? Fazem referência ao programa, né? Que me definem. Então eram várias coisas, assim, minha vida... o samba sempre esteve muito presente, meu pai sempre ouviu muito Bezerra da Silva lá em casa, meus vizinhos e tudo assim, então estava ali, embora eu nunca tenha trazido isso para o meu trabalho, mas estava ali no DNA. A coisa do funk soul, James Brown, Black Music, Michael Jackson, estava sempre ali. Maracatu, Chico Sá, Estação Zumbi, são referências importantíssimas. Então tá tudo nesse lugar aí, né? Eu acho que é um disco que... Poxa, é difícil falar dele, eu acho que vocês vão gostar bastante, eu espero que sim, eu estou gostando muito do processo. É um trabalho que eu estou satisfeito, até pela originalidade, assim, embora é difícil falar em originalidade, mas é original no sentido de que da minha assinatura, não que tenham coisas que nunca tenham sido feitas. Tudo que tá ali já foi feito de alguma forma, obviamente, a gente bebe de outras fontes, né? A gente não está inventando a roda, mas é um olhar muito particular, né? E diz muito sobre esse momento que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo a gente está falando de etnografia e de coisas que definem as identidades, e fala também sobre o que é essa identidade num país que nega as identidades, num país que na verdade admite hoje
um discurso violento contra as minorias sociais, né? Então a gente está falando contra essas coisas também. Então é isso, é um disco que vai nesse sentido aí. Já vou apelidar aí o Etnografia como o balaio do Roger Def. Pode ser também. Ô Roger, você está numa campanha aí de financiamento coletivo, né? Vamos deixar aí os dados aí pro pessoal do balaio. Pois é, então, aproveitando agora olhando para a câmera, né? Para falar direto com vocês. O álbum Etnografia Suburbana, ele está lá no Catarse, né, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Para quem não sabe o que é uma espécie de vaquinha virtual, onde cada pessoa entra e doa o que ela tiver ao alcance dela. Então tem várias quantias possíveis e com recompensas também, exatamente. Então é isso, e é um disco que a gente está fazendo justamente trazendo o público para contribuir junto, assim. É um trabalho que a gente está compartilhando com todo mundo, a construção. Então vocês podem entrar no Catarse, que é catarse.me, catarse.me, e procurar Roger Def, álbum Etnografia Suburbana. De qualquer forma, tá o link. A gente vai deixar os links aí da campanha, das redes sociais do Roger também na descrição do vídeo. Exatamente. E tem meu site também, que é fácil, né? Tem um site agora que é o Roger Def MC, né? rogerdefmc.com, e lá também tem um link para entrar na campanha. Só procurar aí na descrição do vídeo, vai estar tudo lá, pessoal. É isso aí. Roger, mais uma vez eu agradeço esse bate-papo super agradável, assim. Eu me estendo um pouco. Mas foi tranquilo. Dá pra mandar um rap aí pro pessoal do balaio? Super dá. Vamos falar de Belo Horizonte? Vamos embora. Essa cidade tá falando de diversidade, né? Diversidade na cidade, né? Enfim. Essa cidade acabou de fazer 121 anos, né? 121, é isso mesmo. Alguma coisa assim, se não for me perdoem, mas enfim, é isso. A memória não tá ajudando tanto. Vamos lá. Fala dessa cidade que é isso aqui, ó. Cidade de diversidades, contrastes, ostos olhares fugados, encontros e desencontros, metrópole, ebulição. Me faças mil intenções, são múltiplas direções, voltar de encontro e às vezes de colisão. Relações que se formam, outras que se deformam, uma que é em frente de frente, ocupa espaço e repense, ou se manter reticente e com medo da diferença. Paciência, cada mente um universo inverso, indescritível num verso correndo em paralelo, em desencanto, de canto, sem entender a cidade. Suas versões e verdades, progressos e regressões, diante de todos os lugares, suas esquinas e bares, interações, bonanças e azares. Interações, bonanças e azares. Na cidade que respira, transpira e vivencia. Diversidade. Opa, show! Valeu. Valeu, meu irmão. Sucesso sempre aí. Obrigado. Valeu, galera do balaio. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Fui.